Fala pessoal, que bom ver vocês aqui mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as medicações para epilepsia. Como escolher? Nós temos várias hoje no mercado, né? Mas como que o médico acaba escolhendo o racional para chegar na escolha de uma droga para antiepilética, tá? Ou uma medicação antiepilética. Primeira coisa, assim, o médico sempre tem que pensar a característica da crise, como que foi o início da crise, se é que a gente chama de início focal ou de início generalizado, tá? Por isso que sempre como no paciente que tem uma crise convulsiva vai no médico, o ideal é sempre levar um acompanhante que viu a crise. Ou, por exemplo, se a pessoa tiver uma crise e conseguir filmar, mesmo poucos segundos, 10 a 30 segundos, já ajuda a gente a ver as características da crise, porque isso ajuda no raciocínio para prescrever a medicação, para pensar no quadro clínico, qual é a síndrome epilética, para poder ajudar na prescrição. Muitas vezes eu falo para o paciente, filma, para o acompanhante, para filmar, eles ficam olhando assim meio feio, né? Mas eu falo, não, isso é importante para eu entender o que está acontecendo com o paciente. Então, hoje todo mundo tem celular, todo mundo acaba filmando. Não precisa ficar 2, 3 minutos tirando selfie, pelo amor de Deus. É só filmar, 10, 20 segundos já ajuda a gente. Eu já falei em vídeo aqui, quando o paciente está tendo a crise, nunca colocar o dedo na boca dele. Esses dias, antes de ontem, veio um paciente aqui no meu consultório que teve uma crise numa clínica, acho que o pessoal, a equipe de enfermagem estava longe, o outro paciente o viu tendo a crise e colocou o dedo na boca dele para tentar abaixar a língua. Ele mordeu o dedo do outro paciente, quase arrancou, saiu sangue. Um dos músculos mais fortes que a gente tem é o masseter. Quando a gente fecha aquilo ali para abrir é terrível. Então, pelo amor de Deus, nunca coloque dedo na boca do paciente. Vira ele de lado, que a língua vai já desabar para o lado e não vai ter risco de asfixia, né, de sufocar, ok? Vira de lado e filma uns 10, 20 segundos, tá? Que já vai ajudar muito a gente no raciocínio. Então, o primeiro ponto é caracterizar se a crise é de início focal ou generalizado. E isso quem vai caracterizar é o médico. O que é crise de início focal? Então, por exemplo, num adulto jovem, então às vezes ele começa a ter uma, que a gente chama de parada comportamental, olhar para cima, olhar para o lado, um olhar meio vago, de repente a mão começa a mexer, tá? Que são chamados automatismos, e daqui a pouco ele evolui para uma crise tônico-clônico bilateral, que aí ele começa a se debater, se esticar, tá? Então, essa crise é de início focal, depois evoluindo para um quadro tônico-clônico. Tem algumas crises que já começa direto, o paciente já tem a perda de consciência e já começa com esse quadro tônico-clônico bilateral, que é a chamada crise generalizada. Então, esses pequenos detalhes ajudam o médico, tá bom? Então, a primeira coisa, o médico vai ter que caracterizar se a crise é de início focal generalizada. O outro ponto que a gente tem que ver é a idade. Isso já também, claro, na hora que vem o paciente, a gente já vê o prontuário, já vem a idade. Porque dependendo da idade, nós vamos pensar numa síndrome epilética. Então tem no pré-escolar, no escolar, no adolescente, no adulto e também no idoso, tá bom? Então dependendo da síndrome epilética, também um remédio vai ser específico. Então, por exemplo, no adolescente, tá? A síndrome epilética mais comum é a que a gente chama de epilepsia mioclônica juvenil, que é uma crise generalizada desde o início. Então, nós vamos ter que usar medicações com início generalizado, ok? Que atuem de início generalizado. No adulto jovem, a principal síndrome epilética é a epilepsia de lobo temporal, que ela começa num quadro focal e vai indo, depois pode evoluir para um quadro generalizado, na mesma crise. Então, de novo, começa num quadro focal e na mesma crise ele evolui para tônico-clônico bilateral. Então, como começa com crise focal, eu vou escolher drogas de início focal. Tá bom? Apesar que a generalizada também ajuda para início focal. Mas esse é um raciocínio. Então, de novo, eu verificar o início da crise, idade, pensar na síndrome epilética, tá? E também com os exames de imagem. Sempre quando eu estiver diante de uma epilepsia, ou de uma crise convulsiva inédita, eu tenho que investigar. Pedir uma tomografia, se tiver uma ressonância, melhor ainda, porque a ressonância me dá mais subsídios para ver algumas alterações. Então eu peço a ressonância. A ressonância tem uma alteração específica, então, por exemplo, no adulto jovem, na epilepsia de lobo temporal, às vezes eu vejo um negócio chamado esclerose mesial. Opa, tem esclerose mesial, fecha o diagnóstico de epilepsia de lobo temporal, então vamos usar drogas específicas, ok? Então, novamente, a anamnese é de suma importância, e o exame de imagem e o eletroencefalograma também me ajuda, porque às vezes no eletroencefalo já vem algumas alterações específicas de algumas crises, ok?
Depois disso, vamos pensar de novo na idade, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está entrando na faculdade, que está fazendo vestibular, que precisa estudar bastante, eu não posso dar uma medicação que vai dar sono, porque ela não vai conseguir se concentrar. Nós temos uma medicação muito legal, que principalmente para tratar dor de cabeça, enxaqueca, e aqueles pacientes que têm enxaqueca e epilepsia, é muito legal essa medicação, que é o topiramato. Só que o topiramato, ele deixa o raciocínio um pouco mais lento. Então imagina uma pessoa que está tentando fazer um concurso ou uma prova de vestibular, eu dar um remédio que vai deixar o raciocínio mais lento. Isso é ruim. Então não é um remédio que eu vou pensar para essa pessoa, tá? Outro ponto também, a mulher quer engravidar. Se a mulher quer engravidar, eu tenho que escolher drogas que não vão afetar a neném, o feto, tá? Então, por exemplo, o ácido valproico é contraindicado na gravidez. Então, eu vou evitar. O próprio topiramato em doses mais altas, principalmente acima de 135 miligramas, ele também dá problema na gravidez, no feto. Então, eu vou evitar, tá? Então, isso é outro ponto. Tá? Então, gravidez, se a pessoa está estudando, se a droga vai interferir ou não, um próprio idoso também. Então, por exemplo, carbamazepina também dá sono, pode dar um negócio que a gente chama de ataxia, então o paciente fica incoordenado. Então, imagina um idoso tomar um remédio que vai dar sono e aumentar o risco dele cair. Então, vamos evitar, ok? Outro ponto que a gente tem que pensar é o acesso. Claro, isso é de suma importância. Não adianta nada eu prescrever a droga mais moderna se ela custa R$800, R$900 por mês. A maioria das pessoas não vão conseguir comprar, tá? Pelo custo, claro. R$800 a maior parte das famílias brasileiras sobrevivem com um salário mínimo. Tá? Então não dá para ir tudo para essa medicação. Então vamos ter que ver acesso. Medicações que o SUS disponibilizam. Ainda bem, a maioria disponibiliza. O problema é ter, principalmente uma que chama levetiracetam. Tá em falta há vários meses na LME, chega, depois falta de novo, então isso que é um problema. Mas a maioria das drogas hoje estão disponíveis no SUS, e isso é legal, tá? Drogas boas até. Hoje que não está disponível, por exemplo, uma droga bacana é a lacosamida, que ela é indicada hoje para crise de início focal, muito boa, e como adjuvante para crise generalizada. O que eu quero dizer adjuvante? Ela tem que estar associada com outras medicações. Tá? Então, por exemplo, levetiracetam ou lamotrigina. Isso aí você usando a lacosamida, ela ajuda bem. Tem trabalhos já mostrando. Então, assim, de novo, a maioria está disponível, tá? Teoricamente. O problema é quando falta, tá? Outro ponto também, a gente tem que pensar, se a pessoa usa muitas medicações, então o idoso, muitos são polifarmaco. O que quer dizer? Eles usam várias drogas, então para pressão, colesterol, diabetes, problemas cardíacos e assim vai. Tá? Eu não posso dar uma medicação que interfira com essas medicações. Então, por exemplo, carbamazepina, fenitoína, ou fenobarbital, que são medicações que estão mais fáceis nas prefeituras, elas interferem com as medicações do paciente. Então, se eu dou carbamazepina para o paciente, ele vai diminuir o efeito das outras drogas. Então, esse paciente tem risco de a pressão subir, de ter um descontrole da glicemia, tá? E isso atrapalha, aumentando o risco para outras doenças, tá? AVC e assim vai. Então, tem que tomar cuidado com isso. E tem drogas hoje disponíveis no SUS que não interferem nessas outras medicações, tal como a lamotrigina e o levetiracetam, tá? Então, nós temos esse racional. Mesma coisa da mulher que está usando anticoncepcional e não quer engravidar. Elas muitas vezes vão perguntar, doutor, esse remédio interfere no meu anticoncepcional? Porque eu não posso engravidar. Então eu tenho que dar drogas que não interfiram. Tá? O levetiracetam é muito legal, ele não interfere. E a lamotrigina, até a dose de 200 miligramas, ela não interfere também. Tá? 200 não, minto, 300. Então até a dose de 300 miligramas ela não interfere. Acima disso ela já começa a interferir também. Tá? Mas nós temos uma janela terapêutica grande, tá bom? Com a lamotrigina. Então, tudo isso faz parte do racional. De novo, é bom que nós temos muitas drogas disponíveis no SUS. Drogas boas, levetiracetam, lamotrigina, tá? O próprio topiramato, como eu disse. Então, eles estão disponíveis no SUS. A levetiracetam é o que mais falta, infelizmente. É uma droga nova, indicada para quase todas as síndromes epiléticas, né? Ou todas, com raras exceções a gente não vai usar ele não interfere com outras medicações e o grande problema é que
o SUS estava falhando bastante na entrega, tá? Mas esse que é o racional. Então, quando eu estou diante de um paciente com crise epilética, eu tenho que tirar uma história bem detalhada. Então, por isso a importância de um acompanhante. E fora, ver as características pessoal do paciente, tá? Sono, como que é o dia a dia, se, por exemplo, de novo de sono, o paciente que dirige, piloto de avião, não vai usar uma droga que dá sono, então tem que tomar cuidado. Drogas, uma mais eficaz que a outra, para aquela síndrome epilética, ok, isso também ajuda, tá? Então, assim, uma anamnese é de suma importância. Como tudo na medicina, passa pela anamnese. Tá? Tem trabalhos mostrando que 80% do diagnóstico vem conversando com o paciente, da anamnese. O paciente fala o que tem, é só a gente tentar decodificar isso daí e tentar lembrar a doença que nós vimos, ok? Então é dessa maneira que a gente acaba escolhendo as drogas, tá? Eu não falei aqui do canabidiol, porque o canabidiol é específico para algumas síndromes epiléticas, tá? Então é Dravet, Lennox-Gastaut, principalmente Dravet, Lennox-Gastaut e epilepsia de lobo temporal refratária. Mas nisso o paciente já está usando outras medicações e são de crises mais de difícil controle. Então o paciente não está só com uma medicação, está com 2 ou 3, tá? E o canabidiol vem como uma terceira, quarta medicação. Tá bom? Então por isso que eu não falei muito do canabidiol, porque é muito raro ele ser usado sozinho. Eu não tenho muita experiência com Dravet, mas eu acredito também que Dravet tem uma droga e o canabidiol vem como adjuvante, tá? Eu não tenho tanta experiência com Dravet. Então, por isso que eu não acabei não falando muito do canabidiol. E as outras drogas estão disponíveis no SUS de maior facilidade. Então é dessa maneira que a gente acaba escolhendo a medicação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tiverem dúvida, alguma coisa sobre as drogas antipiléticas, pergunte que eu terei o maior prazer de responder. Um abraço e vejo vocês semana que vem, hein? Até!